Entramos ao vivo e eu vou convidar aqui algumas pessoas para estarem aqui comigo nessa tarde de domingo. E você que for entrando, se quiser, se achar que deve, comece também a convidar as pessoas que você conhece, que talvez possam se beneficiar de um momento em que elas possam olhar um pouquinho para dentro, parar um pouquinho o que estão fazendo, cuidar de si mesmas, cuidar desse olhar. Estou aqui chamando algumas pessoas e se você se animar, chame também. Aí já estou vendo aqui que está entrando aqui Pretinha. Vamos lá. Seja bem-vinda. Vamos convidando aqui. Dando um tempinho, né, para as pessoas poderem entrar. As pessoas que já estão aqui, já conhecem um pouquinho desse trabalho, que é, na realidade, o desenvolvimento. Carmen, Lúcia, sejam bem-vindas, boa tarde. Que é o desenvolvimento de um estudo. Já é boa noite, boa tarde. Obrigada. E Rose, sejam bem-vindas. E a ideia é nós trocarmos um pouquinho sobre esse livro espetacular chamado A Chave para uma Boa Vida, do João Garriga. Muitas pessoas assistem depois e comentam, e isso é muito legal. A gente está interagindo aqui, fazendo perguntas também, caso queiram, e a gente vai respondendo na medida do possível. Oi, amiga. Então, vamos entrando. E se você quiser, convide, né? Convide um amigo, convide uma pessoa aí que possa estar conosco. Então, eu vou colocar primeiro aqui um mantra. Esse mantra que representa a compaixão dentro da visão budista. É o Mani Padme Hum. É a flor de lótus, esse desabrochar do melhor de nós, da luz em nós. Então, que a gente possa criar um silêncio interno para que a gente possa trazer essa temática de hoje, que eu entendo como muito importante. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e respirar fundo, para que essa reflexão abra espaço dentro de você, esse primeiro momento, onde a gente esvazia os nossos pensamentos, as nossas preocupações e abre o nosso coração para receber um pouquinho mais da luz disponível para nós. Luz consciência, luz entendimento. Então respire fundo uma vez, acomode seu corpo, respire mais uma vez. E mais uma vez bem fundo, trazendo a presença para este momento. Aqui e agora. Então vamos lá. Nós falamos no último encontro aqui sobre o capítulo Ganhar sem perder a si mesmo, né? Não, o capítulo que a gente falou foi ganhar sem perder a si mesmo. E agora a gente vai viajar numa outra história aqui, que é perder ganhando a si mesmo. Oi, Karen, seja bem-vinda. Então, João Garriga discorre sobre o ganhar sem perder a si mesmo. Aqui a gente vai tocar em muitos pontos e eu vou levantar a questão do que seria ganhar nesse mundo nosso. O que é ganhar? O quanto nós estamos confundidos a esse respeito, já que muitos dos conceitos estabelecidos colocam para a gente
que ganhar muitas vezes está relacionado a esse mundo material. E quando nos vemos diante de perdas, dificuldades, dores, ficamos perdidos, sem chão. Por quê? Porque, na realidade, nos apegamos, nos prendemos àquilo que é passageiro, que é impermanente. Então, quando ele fala ganhar sem perder a si mesmo, o que será que ele está falando, né? Será que quando a gente ganha, a gente se perde? Quando a gente ganha uma promoção, quando a gente ganha um bom relacionamento, quando a gente ganha um filho, quando a gente ganha um bem material, a gente perde a si mesmo? Nem sempre, mas é um risco, se a gente não traz para a nossa vida essa consciência. Essa semana eu recebi aqui uma mensagem da Siri Mata, que é uma mestra, né? Uma mestra indiana, e eu achei tão interessante a mensagem dela, porque ela dizia assim: joguem fora as tigelas de pedinte. E aí me remeteu a ideia do quanto que nós estamos, de alguma maneira, nesse estado de maiores abandonados, onde o ganhar e perder ficou muito diluído e confundido, a ponto de esquecermos aquilo que estamos ganhando e não ganharmos a nós mesmos como um acréscimo de lição, aprendizado, crescimento, quando estamos ganhando, e nem tão pouco quando estamos perdendo algo na vida. Então, o quanto que é importante nós compreendermos esse estado que é quase que uma epidemia, que nos leva muitas vezes a vitimismo, que nos leva ao menos de nós mesmos, a sentirmos que não temos, que não conquistamos, porque assistimos, através das mídias sociais ou mesmo dentro de histórias que são contadas, assistimos pessoas em situações diferentes e consideramos melhores, e aí perdemos a chance de ganhar o que já estamos ganhando e nos perdemos nessa história. Então, quando eu li essa mensagem, eu achei muito curioso, no sentido assim, o quanto estamos carregando essa tigela de pedinte, perdendo a nós mesmos nos ganhos que temos, sem enxergá-los. E o João Garriga, ele convida para que a gente faça aqui uma reflexão sobre alguns caminhos dessa perda de nós mesmos, né? Então ele cita aqui um primeiro risco, né, que é evitar atribuir perdas e contrariedades exclusivamente às ações pessoais e não as aproveitar para nos culparmos, para nos denegrirmos ou vilipendiarmos nossa estima. A quantidade de vezes que, quando alguma coisa dá errado nas nossas vidas, seja um casamento, seja um trabalho, seja um projeto que a gente se empenhou e a gente, né, ou mesmo perdas familiares, perdas de entes queridos, quantas vezes nós vamos para esse lugar de que não somos merecedores, não somos capazes, não conseguimos. Como se não pudéssemos recomeçar, como se não pudéssemos aprender. Quantas histórias nós temos de grandes mestres da humanidade, grandes inventores, grandes inovadores dentro da nossa história, que tiveram que tentar e se levantar N vezes para conquistar o que conquistaram. Como é um risco quando nós perdemos algo e perdemos a nós mesmos de uma maneira, né? Tem uma imagem que é feita que é como se a gente jogasse a água de banho fora junto com a criança, né? No banho da criança, jogamos a água e a criança juntos. É preciso que a gente deixe a água das nossas dificuldades e perdas e decepções e frustrações na vida passar, seguir, mas entender que nós ficamos, que podemos ganhar a nós mesmos se não formos para esse lugar de culpa e acusação. Eu já citei isso aqui, Louise Hay, que é uma excelente foi uma excelente terapeuta que passou pela terra americana, e ela dizia: o primeiro item para a autoestima é não se critique por nada. Seja bem-vinda, Paloma, Beatriz, Camila, sejam bem-vindas. É não se culpar, não se criticar por nada. Porque esse é um risco que a gente corre quando a gente perde. A gente pegar, eu brinco, que é um chicotinho portátil e ficar ali se machucando, se ferindo ainda mais, ferindo em cima da ferida, cutucando a ferida, trazendo ainda mais dor,
considerando que aquilo é existe uma única vertente, a vertente pessoal, que fez com que todo aquele evento ocorresse. Sendo que muitas vezes são várias motivações, são muitos dos nossos problemas, obstáculos, frustrações, são multifatoriais. Eles vêm de muitos lugares. Muitos dos nossos impedimentos também são muitos vindos de diversas situações, de acúmulos e mesmo do ambiente em que nós estamos. Mas culpamos a nós mesmos e nos criticamos e nos colocamos num lugar inferior, drenando toda a possibilidade de força do recomeço e jogando fora realmente tudo isso que a gente poderia estar vivendo. Muitas das pessoas que vivem perdas nesse tipo de sentimento vão para esse lugar de maior abandonado, esse lugar de que não tem possibilidades. E aí vão para a vida com suas tigelas de pedinte, como diz Sirimata. Então está na hora da gente começar a entender as perdas. Esse é o convite dessa abordagem do livro. Entender as perdas de um outro ponto de vista. Entender as perdas ganhando a nós mesmos. Ganhando a nossa própria capacidade de superar dificuldades, dores. E ele vai dizendo isso, né? Da mesma forma, ele aconselha resistir à excessiva autoatribuição, não só dos problemas, mas dos méritos, ganhos, conquistas. Quantas conquistas, ganhos nós tivemos na vida, sejam conquistas intelectuais, materiais, que foram respaldadas, apoiadas por inúmeras pessoas ao longo da nossa vida, a começar pelos nossos pais. E nem sempre entendemos dessa forma. Levantamos a bandeira do mérito, do ganho, como se fosse unicamente pessoal. Então aqui o risco de ambos os lados, né? Quando nós perdemos e julgamos que isso se atribui a uma culpa pessoal, a um defeito pessoal, a uma imperfeição pessoal que nos levou a isso, sendo que todos os tropeços podem ser degraus de uma escada evolutiva, de uma escada de compreensão que nos tira de um lugar acomodado muitas vezes. Quantas vezes nós perdemos e podemos ganhar uma força para alcançar graus mais altos de compreensão, de entendimento, de crescimento mesmo, de uma forma geral. Então não é que a gente vai deixar de se responsabilizar, ele vai dizendo, por aquilo que nos acontece, por aquilo que não deu certo, por aquele projeto que a gente se empenhou e de repente frustrou. Não, a gente tem a nossa responsabilidade pessoal, mas responsabilidade não precisa nos colocar num lugar de culpa. A culpa é um entrave, porque o culpado ele só precisa do quê? Aguardar a sentença e o pagamento, uma dívida. Então, o quanto que nós fazemos isso conosco mesmos e nos maltratamos, isso não nos leva a lugar nenhum, a nenhuma melhoria de nós mesmos, a nenhum trabalho verdadeiro de transformação. A culpa nos detém a um lugar infeliz. Quantos casais já passaram pelos meus atendimentos em que quando o casamento se frustra, quando o casamento não flui, e isso é o capítulo seguinte, que ele vai falar das perdas em relação ao fim de relacionamentos, quantos casais passaram por mim e onde a culpa se instalava no sentido de uma absorção de fracasso. O quanto que na nossa sociedade nós estamos distorcendo a ideia de sucesso e fracasso já há muitos e muitos anos. Como se o fracasso, ou a perda, ou o obstáculo, aquilo que tem um fim, ou aquilo que não permanece, que não continua, do ponto de vista dos nossos projetos, das nossas ações, pode ser simplesmente mostrar de outras possibilidades, um indicador de outras possibilidades, internas inclusive. Então que coisa importante nós prestarmos atenção na ideia de que na realidade, mesmo diante das perdas, nós podemos ganhar. Eu acho que isso é uma coisa muito rica, né? E quando nós vamos tendo uma vida mais preenchida de dificuldades, de dores, de perdas, de frustrações, muitas vezes nós vamos indo para esse lugar do maior abandonado.
esse lugar do adulto que não assumiu 100% responsabilidade pela própria recuperação, por sair do sofrimento, por criar novas possibilidades. Quantas vezes ficamos nesse lugar em que estendemos a nossa tigela de pedinte para aqueles que estão à nossa volta? E quando nós não recebemos, e isso tem muito a ver com a visão das constelações familiares, quando nós não recebemos na integralidade aquilo que nos foi dado, como foi dado pela nossa família original, ou pela própria vida, pela própria constituição física que temos, quando não recebemos completamente isso, caminhamos com essa tigela e entregamos essa tigela aos maridos, aos amigos, aos chefes, aos colegas de trabalho, e ficamos realmente pesados, andamos pesados pela vida, nessa marca de abandono, rejeição, como se fôssemos culpados sem solução de um problema como esse. Então, o primeiro item que ele coloca, que não é pequeno, é grande, é a ideia de que quando perdemos, que não incorremos no risco de nos colocarmos nesse lugar de culpa, de erro pessoal único, de imperfeição, e ficarmos aí, às vezes, anos a fio da nossa vida diante de uma perda, anos a fio julgando dessa forma, sem darmos as novas chances de seguir de um outro lugar, com uma outra consciência. Ele aponta então o segundo item: convém não se instalar na queixa nem no sofrimento, que não nos outorgam direitos especiais, e muito menos o direito de causar mais sofrimento à nossa volta. Quem aqui não conhece? Né? Nós estamos poucos aqui, mas eu sei que muitos corações vão ouvir isso depois. Quem aqui não conhece alguém que se queixa demasiadamente, que pesa o ambiente quando chega porque só vê o lado pesado, negativo da vida? Quem aqui não conhece alguém que fica insistentemente preso na sua dor do passado, no momento em que aconteceu algo realmente ruim e que não consegue sair daquele estado? Quantas pessoas nós conhecemos que de alguma forma estão ali sem enxergar uma possibilidade melhor para suas próprias vidas, para o seu ganho pessoal? A gente sabe que tem pessoas assim, não é? Que ficam agarradas à sua dor, como se fosse um trunfo, e como se isso outorgasse a elas a possibilidade de exigir da vida, né? Eu sou órfão, então as pessoas têm que me olhar de outra maneira. Eu perdi um filho, ou eu perdi o meu emprego, ou eu estou numa situação difícil, e isso me dá o direito de pesar sobre os outros. A gente sabe que isso existe. E o quanto a lamúria, o queixume, né? Eu ouvi de um professor querido, Ricardo Mendes, uma frase que ficou sempre muito presente na minha vida: toda queixa esconde um pedido. Aí nós vamos de novo para a tigela do pedinte, que muitas vezes nós assumimos, incorporamos esse pedinte e saímos pela vida com uma tigela de pedinte, né? De uma mendicância, acreditando que os outros têm que nos dar aquilo que nos faltou. Então, olha que risco incrível que ele coloca no sentido de Denise, Carla, sejam bem-vindas, Sandra, o risco da gente estar preso numa ideia de que porque eu tive um problema ou algo trágico em minha vida, ou perdi alguma coisa importante, eu estou no direito de reclamar sem fim, de exigir das pessoas, de querer que as pessoas me entendam, me compreendam. E com isso eu deixo de fazer isso por mim mesma. Eu deixo de atender a mim mesmo dessa forma, né? E ele diz: na realidade, nada tem o poder de nos fazer infelizes, salvo nossa própria atitude. Aí eu me lembrei de uma passagem de Christina Grof. Christina Grof foi casada com Stanislav Grof, um grande neurocientista, psiquiatra que revolucionou com um dos ícones da psicologia transpessoal, assim como a própria Christina, que tem livros incríveis. E ela conta numa passagem a sua infância difícil, em que sofreu abuso e abandono e rejeição, feridas muito profundas na criança, e que mais tarde na vida ela encontrou um xamã, um mestre, e que esse mestre disse a ela uma frase que foi uma virada de chave na vida dela.
E a frase dizia o seguinte: ninguém pode machucar o seu espírito, a não ser que você permita. Então, o quanto nós que nos ferimos ou perdemos lá atrás, por algum motivo em nossas vidas, continuamos dando a permissão para isso continuar fazendo a gente infeliz. E é tão bonito entender que, tendo essa consciência, eu não preciso me manter dentro das minhas perdas num lugar de profunda infelicidade. E ele diz assim: o grande risco nas perdas, na realidade, está em se instalar em posições existenciais que nutrem a galeria do sofrimento humano. A queixa, a vitimização, o ressentimento, a vingança, o orgulho, a rigidez, o perfeccionismo e tantas outras. Posições que cumprem rigorosamente a função de fazer com que os outros sofram, porque se baseiam em uma premissa absolutamente discutível, a de que o sofrimento concede direitos na vida. Muita gente acredita que seu sofrimento lhe outorga o direito de ser cuidada, compensada, atendida, de saber, de dirigir, de espiar culpas, de ditar justiças. Olha que incrível, né? O direito de ser atendido, de ser compensado. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Seja bem-vinda, Cláudia. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Como? Vou dizer como. Quantas vezes, quem aqui nunca disse assim: eu vou agora me dar uma recompensa porque eu tive este problema, eu tive essa dor, então eu vou me dar uma recompensa. Vou fazer um mimo, agora tem outros termos para isso, vou fazer um mimo comigo mesmo. A gente pode se agradar, a gente pode se favorecer, não há problema algum nisso. O problema é entender que isso é um direito e ir para as minhas relações com esse nível de exigência. Como se o outro tivesse que atender, porque eu sofri lá quando eu era pequenininha, ou quando na minha adolescência, porque eu sofri bullying, porque eu perdi meus pais, porque eu tive... E aí a gente sai pelo mundo, de novo, usando essa imagem, com a nossa tigela de pedinte, e muitas vezes uma tigela exigente, imponente, que se impõe ao outro, transformando as relações em relações completamente pesadas, difíceis, dando às pessoas o incômodo da nossa presença, né? Então ele diz assim, ele fala de um livro, Viver na Alma, que é um outro livro dele maravilhoso, que eu também recomendo, mais complexo que esse, eu creio, mas muito bom também. Ele vai dizendo: dor é o que experimentamos quando perdemos algo que amamos e evapora lentamente quando nos expomos a ela por todos os lados, até que somos levados de novo à margem ensolarada da alegria e da vida. Sofrimento, porém, é tudo que fazemos para evitar a dor que nos tome nos braços, para evitar cair em lágrimas e na rendição, lutando contra o que já foi e nos mantendo na sombria beira da morte. Olha o quanto que o sofrimento nos mantém num lugar de não solução, de não vida, E ele fala então um terceiro ponto. Oi, Michele, seja bem-vinda. Convém mensurar as perdas e identificar qual parte delas expressa uma lealdade aos outros. Eu falei no outro capítulo sobre ganhar sem se perder, eu falei sobre o quanto que nós estamos atrelados a lealdades sistêmicas, né? Essas lealdades invisíveis, esse amor cego, inconsciente, que muitas vezes nos leva a repetir ciclos de sofrimento do nosso sistema familiar. Quantas vezes notícias ruins, as pessoas, ele cita isso, e eu já verifiquei isso no consultório, as pessoas recebem como se fossem boas, como se estivessem no lugar certo. Por quê? Porque adquiriram uma doença que outros atrás adquiriram, ou uma doença que toda a família tem, e vão ficando confortáveis no inconfortável, como se isso fosse possível. Isso também é um risco da gente perder, vivenciar uma perda e deixar de ganhar a si mesmo, se perder também junto. Então, eu me lembrei, lendo esse trecho do livro, de uma situação que eu vivi muito interessante. Há muitos anos atrás, acompanhei uma pessoa e ela chegou ao meu consultório com a seguinte queixa, né, que ela estava se sentindo muito envergonhada dela mesma. Ela teve um câncer e se curou desse câncer, mas um resquício
de todo o processo de tratamento, de cura, foi se envergonhar. Ela não estava mais tão robusta como ela estava mais magra, e ela começou a sentir um envergonhar-se da sua figura. Ela ia, por exemplo, para a igreja e não gostava mais de sentar à frente, ela se escondia na igreja, nos lugares públicos ela começou a evitar. E quando eu fui fazendo a exploração da sua história, de tudo que ela tinha vivido, e vale dizer que era uma mulher exuberante, era uma negra muito bonita, que se vestia de uma forma muito colorida, ela chamava atenção pela imponência da próprio ser, da própria imagem que ela tinha. E ela, então, estava nesse estado de se sentir, não se sentir adequada, e onde ela ia, ela precisava, ela escolhia, oi Fábio, seja bem-vindo, ela escolhia estar ausente. E aí quando eu comecei a estudar a história dela, ela me disse que a mãe tinha tido o mesmo câncer e havia morrido desse câncer. E aí nós começamos a entender juntas o quanto que era impossível nesse amor ainda infantil e cego, apesar dela já ser uma adulta, impossível para ela suportar, se curar, quando, na verdade, a mãe não passou pela mesma experiência. Olha que coisa interessante. Marli, seja bem-vinda. E aí, ela simplesmente deixou as sessões. Nós fizemos cerca de umas 4 ou 5 sessões terapêuticas e ela se afastou. E eu, como faço com todos os meus clientes, respeito o processo, não fui buscar os porquês, fiquei ali no meu lugar, caso ela quisesse, poderia retornar. Até que um dia eu recebi um telefonema dela, eu tinha salvo o seu contato, como eu atendi, eu logo falei o nome dela, oi, como você está? E aí a voz no outro lado do telefone disse assim, não, aqui não é a fulana, aqui é a irmã dela, eu estou passando aqui para te informar que ela faleceu. E eu tive aquele choque. E aí ela disse assim, ela teve um infarto fulminante e partiu no dia tal, me disse tudo, já tinha passado uma semana, não pude participar do funeral nem nada. Mas para mim isso foi um divisor de águas no entendimento das lealdades invisíveis, no sentido de que, olha quão forte muitas vezes é essa lealdade, a ponto de não suportar a vida quando na realidade alguém muito, muito amado partiu. E isso não foi de alguma forma compreendido e não passamos pela etapa do luto da aceitação, que talvez seja a etapa primordial de um luto. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu pensei assim, que coisa incrível, o quão forte era aquela lealdade, e a imagem que me fica é que ali ela teve olha que coisa que eu vou falar, ali ela teve um ajuste, ali ela entrou numa paz, ela entrou numa certa satisfação, porque encontrando a morte é como se ela tivesse realmente assinado ou cumprido um pacto de lealdade com sua mãe, porque com o câncer que ela teve, ela não tinha conseguido. Então são coisas inconscientes, ninguém faz isso de uma forma proposital, de uma forma com coisas inconscientes, mas eu chamo a atenção aqui para que a gente possa estar, e o livro salienta isso, para que a gente possa estar conectado com aquilo que realmente ainda estamos leais, dentro das nossas perdas e sofrimentos, olhando para os nossos pais, para os nossos avós, tios, parentes, os mais diretos, olhando para eles do ponto de vista da abundância, da prosperidade, do ponto de vista dos relacionamentos, do ponto de vista do sucesso, o que quer que seja, o quanto que muitas vezes nos acomodamos na perda, sem ganharmos a nós mesmos, porque estamos de alguma forma presos numa lealdade. É interessante a gente perceber que muitas vezes a própria estarmos fixados nas nossas perdas, muitas vezes tem a ver com não darmos a nós mesmos a permissão de sermos tudo o que podemos ser, de usarmos todo o nosso potencial. E às vezes isso se torna vicioso na nossa vida. Eu estava vendo outro dia, numa outra investigação, sobre a palavra adicto. E essa palavra vem, é uma palavra romana, ela vem de uma ideia de escravos. Os adictos na Roma Antiga, eles eram aqueles que deviam e tinham que pagar quase como escravos, tinham que pagar sem receber, pagar suas dívidas com trabalho, um trabalho escravo.
O quanto que nós não somos escravos de pensamentos de perdas do passado, e com isso deixamos de ganhar a nós mesmos no sentido de crescer com aquilo que doeu. E ficamos ali nesse círculo vicioso. O quanto que as nossas compensações, como ele disse aqui, um risco, a gente se achar no direito de compensar, o quanto que as nossas compensações não são viciosas. O quanto que nós estamos presos de alguma forma a uma ideia de perda como algo inaceitável nessa sociedade. Quantos jovens eu encontro pelo caminho que não digeriram as suas perdas e ficaram completamente presos no não realizar. E, portanto, não tentaram mais outras alternativas e ficaram girando nesse ciclo de vitimismo, ou de dor, ou de sofrimento, ou de presos na perda, porque não atingiram a meta em um determinado momento das suas vidas. Então, quando nós estamos escravos de um sucesso, escravos de uma ideia de felicidade que na realidade não existe. A vida é esse correr e recorrer e refazer e reconstruir. E quando nós sabemos, essencialmente, viver as nossas perdas, entendendo que eu posso ser um ser mais consciente, mais capaz a partir dessa experiência, aí sim eu consigo perder e ganhar a mim mesmo. Essa é uma chave muito importante. E aí ele vai citando no capítulo 8 sobre o perder na relação afetiva. E ele coloca um pensamento de Khalil Gibran, que é um dos poetas que eu mais amo, que diz assim: parece que nasci como uma flecha no coração, e arrancá-la é tão doloroso quanto deixá-la no lugar. Quantas vezes nós ficamos nisso daí, não é? E aí ele vai citando que assim, o conto desse livro, que inicia esse livro, que é a base para todo esse livro, o conto fala que num determinado momento da idade adulta, o filho enfrenta a separação. Quantos de nós não passamos pela separação? Existe até uma ideia de que hoje tem um termo, né? Achei até interessante, eu já conheci esse termo, achei ele bem interessante, que é relacionamento, monogamia sequencial. É esse termo, monogamia sequencial. Ou seja, a ideia de que, na atualidade, cada vez mais, muitas pessoas terão vários relacionamentos duradouros. É uma monogamia sequencial. Eu tenho um casamento, eu termino esse casamento, eu tenho outro casamento, que tem uma duração, eu termino esse casamento e assim por diante. Né? O quanto que isso é uma característica do nosso mundo. E a gente sabe que toda separação, muitas das separações, carregam muita dor, carregam muita dificuldade quando há a separação. Oi, Ludmila, seja bem-vinda, Karine, Maurício. Então, ele vai falando que aprendemos que tudo muda, né? E que cada dia traz sua nova tarefa. Quando a gente atravessa essa porta da direita, no livro fala que a porta da direita é a porta das perdas, das dificuldades. Né? Oi, Sheila, seja bem-vinda. Quanto que a gente pode perder no nosso caminhar quando, na realidade, nós não entendemos isso? A gente sabe que a separação de um casal muitas vezes não é pela ausência de amor. Ele fala lindamente isso daqui, né? Muitas vezes o casal se ama, mas na realidade a grande dificuldade, ele diz assim, não por falta de amor, mas pelo menos não a maioria, mas sim por falta da capacidade de administrar o amor na direção do bem-estar e do crescimento. O quanto que o próprio amor se perde nessas exigências, o quanto que a gente vai para um relacionamento cheio de feridas. Gente, eu gosto de usar essa imagem, né? Eu falo que a gente se casa e a gente leva o pacotinho das nossas feridas, da nossa infância, das nossas relações com a nossa família, daquilo que entendemos que não recebemos dos nossos pais, daquilo que entendemos que faltou. A gente pega esse pacotinho, entrega na mão do companheiro ou companheira e vice-versa. E cada um fica com um pacotinho que não tem muita intimidade, que é complexo para si. E que não tem a responsabilidade de recuperar, de resolver, de solucionar. E muitas vezes ficamos na bronca, esses pacotinhos ficam ali entre nós brigando, sendo que a gente não se vê nesse processo. Só as feridas se encontram.
Tem até uma imagem, uma escultura muito interessante que tem um casal feito numa estrutura aramada, sentados e encostados pelas costas, e dentro deles suas crianças, ali, né, com suas dificuldades. Então, quanto é importante esse olhar para dentro de nós mesmos, para essa criança ferida que todos nós temos, gente. Quem vem com essa história de que teve uma infância perfeita, que tudo foi perfeito, criança é saco sem fundo. Né? A criança é um saco sem fundo. Quanto mais você dá, mais ela quer. Em algum momento ela se sente ferida, em algum momento ela tem falta. Todos nós somos assim. Até eu creio, eu gosto de pensar que esse é um processo inerente à vida, até para que nós possamos crescer. Até para que nós possamos nos agarrar cada vez mais ao crescimento. Tá tudo certo. Então, quando a gente olha para isso, quantas vezes nós vamos com essas feridas e aí isso só agarra, né? Por quê? Porque o outro realmente não vai conseguir enxergar com os nossos olhos o que faltou. E não tem a capacidade nem a responsabilidade de cobrir isso. A única pessoa que pode cobrir aquilo que nos faltou somos nós mesmos. E quando nós entendemos isso, é uma libertação. É uma libertação. Porque aí eu assumindo essa total responsabilidade, essa responsabilidade radical por curar a mim mesmo, eu posso estar junto ao outro de uma forma mais integral, mais completa. Então perder, quando significa perder um relacionamento, perder uma pessoa que amamos, muitas vezes é com muita dor, principalmente quando apenas um lado quer essa separação. E isso ocorre com certa frequência. Muitas vezes quando há uma ferida na própria relação, através de uma traição, através de algo que se desentendeu ali de uma forma muito profunda. E, no entanto, a gente fica ali, de certa forma, perdendo a si mesmo. Quantas pessoas eu conheci que a partir de uma separação nunca mais estabeleceram, nunca mais abriram as portas do coração. E ficaram presas numa dor, numa impossibilidade, como se pudessem nessa prisão se proteger. É como se nós entrássemos dentro de uma prisão, trancássemos a nós mesmos e considerássemos que isso, só o fato de não estarmos vulneráveis ali, libertos, nos garantiria a felicidade. Só que não garante, muito pelo contrário. Então, quanto que a digestão verdadeira, a integração verdadeira das motivações pelas quais esse relacionamento não caminhou, e aceitação daquilo que não foi possível para seres imperfeitos que somos. Quando trazemos essa compreensão, quanta liberdade é possível de se viver para que possamos fazer novas escolhas. Então, quanto que as feridas da nossa vida de relação, quando o relacionamento finda ou quando o relacionamento fere, quanto que a gente pode olhar para tudo isso, ganhando a nós mesmos no sentido de crescer. Simplesmente crescer. Olhar a nossa parte, porque relacionamento não tem jeito, gente, é 50%, 50%. A gente que quer dar lá 100% para o outro, porque terminou por causa disso, porque a culpa é dele, ou às vezes as pessoas também podem considerar que tudo é a culpa de si mesmo, isso também não faz bem. Na verdade, não tem culpa nessa história, tem responsabilidade, somos adultos. E já que somos adultos, entendemos que tem a parte do outro e a minha, para que as coisas caminhem. E às vezes não dá, e tudo bem se não deu. O problema é que a gente não perdoa isso. E aí ele cita, muito brevemente, mas de uma forma brilhante, ele cita aqui as leis, as ordens do amor de Bert Hellinger. Ele não se estende sobre as ordens do amor, mas ele coloca de uma forma muito sintética que eu acho muito interessante, né? Quando ele fala da lei do pertencimento, ele fala assim, né, que todos fazem parte do vínculo, sem distinção possam pertencer e ter um lugar de inclusão e dignidade. É a primeira lei. A segunda lei é a lei da hierarquia. Ele diz que cada um ocupe o seu lugar que lhe corresponde e não o outro. E por fim, a lei do equilíbrio, muito presente nos relacionamentos, porque a gente entenda o equilíbrio no dar e receber. Quantas vezes os casais se separam, não porque deixar de se amar, mas porque houve um desequilíbrio no dar e receber. E a relação não suporta esse desequilíbrio. Se isso tudo se torna entendimento, se isso tudo vem como um crescimento,
É muito importante. Entender as ordens do amor também faz com que a gente entenda que se a gente não se sentiu pertencente, né, se a gente saiu pela vida como a nossa tigela de pedinte, né, como um maior abandonado, se a gente seguiu pela vida dessa forma, certamente esse relacionamento vai sofrer muitas exigências, muitas incapacidades de enxergar a si mesmo. Então, como é importante também nós trazermos aqui, e ele trazer no livro, claro, como constelador familiar, as leis sistêmicas, as ordens do amor. Então, quando nós compreendemos numa relação de casal que as coisas findaram, não deram certo, porque houve ali um pedaço da vida que não soubemos caminhar, e acrescentamos a isso o entendimento de que faz parte, que podemos nos reerguer quantas vezes for necessário. Isso não precisa ser uma mácula, não precisa ser um peso eterno dentro dos nossos corações. É certo que, na atualidade, isso a gente pode considerar que é um pouco mais leve. É claro, eu não sei aqui muito, nem todos aqui têm a minha idade, mas eu me recordo de que quando os meus pais, né, falavam de alguém que tinha se separado, existia ali um tom preconceituoso, né, uma mulher separada, então mais ainda, tinha um peso no passado sobre essas coisas todas. Eu creio que isso realmente vem se dissolvendo e essa compreensão vem acontecendo de uma forma mais fluida. Existe, claro, aqui uma casca de banana, que eu sempre acho, que é a casca de banana no sentido de que eu já ouvi isso de algumas pessoas que quando estão prestes a se casar, falam, se não der certo eu me separo. Né? Como se já se casassem considerando isso, né? Sem o compromisso de realmente fazer dar certo, abraçar inteiramente isso. Então que a gente possa fazer essa reflexão hoje, para esse fim de domingo aqui, ou quem quer que vá assistir depois, né? E entender que ele fala aqui tão bonito, que o bem-estar não vem de nos colocarmos no papel de vítima e no ressentimento pelo que aconteceu e doeu, e sim de integrar tudo que a vida nos trouxe, por mais doloroso que seja, em benefício de nós mesmos e da própria vida. Olha que coisa incrível! E se, somente se eu trago para mim tudo isso, todas as perdas, as dificuldades, como uma possibilidade de experiência, de força, de coragem, de capacidade de entendimento para repartir com os demais. Quantos da nossa história, a gente pode citar Nelson Mandela, a gente pode citar, são tantas, o próprio Chico Xavier, entre outras personagens que passaram aqui pela Terra, aí vamos colocar num nível ainda maior, Jesus Cristo, em que, na realidade, o sofrimento foi ensinamento para os demais. Onde aquilo que foi dor, perda, dificuldade, foi um abrir de clareira numa floresta fechada, onde não havia luz nem entendimento. Então, que a gente possa fechar esse estudo de hoje, tão simples aqui, eu não sou nenhuma grande estudiosa disso tudo, mas que a gente possa fechar nessa compreensão de que, quem sabe, isso que eu perdi na minha vida, que me causou dor, que me causou sofrimento, pode ser um caminho importante de acolhida para aqueles que estão sofrendo a mesma coisa mais tarde, de acolhida a mim mesmo também, onde eu posso me sentir um pouco mãe de mim mesma, pai de mim mesmo, e acolher aquilo que me responsabilizar por me sentir melhor, por estar melhor na minha vida, né? Então é isso, queria deixar essa mensagem para vocês, eu vou encerrar com uma meditação bem pequenininha, mas que talvez possa fazer algum sentido para vocês. Então feche os olhos e nós vamos entrar aqui. Feche os olhos e entre primeiramente apenas com a consciência do seu corpo aqui presente, a consciência da sua respiração.
E procure relaxar as costas, desfazer as tensões. E visitar de um lugar apenas como observador, como observadora, alguma perda que ainda te incomoda. Alguma situação que lhe acometeu, que de alguma forma ainda dói. Entendendo que tudo que acontece a nós mesmos não é o grave problema. O grave problema é aquilo que fazemos daquilo que acontece. Então, que você possa entrar nessa experiência como observadora, como se fosse um filme que passa de uma situação em que você sofreu, perdeu e não se sentiu bem. Foi afetado de alguma forma. Mas olhe para isso com muita compaixão e veja a possibilidade dessa experiência te trazer um ensinamento. Entendendo que essa experiência que foi de perda também faz parte do seu ser, do seu aprendizado, de quem você é. Não como culpa, nem como ressentimento, mas como crescimento agora. Como se de agora em diante você decidisse olhar para tudo de um bom lugar. Um lugar de aceitação. E da mesma forma como um filme que tem início, meio e fim, imagine que essa cena, que essa experiência também termina agora. Por decisão própria, você decide que ela se encerra. E que de hoje em diante você olhará para o presente e para o futuro com esperança. Entendendo que a perda não levou o ouro mais precioso que te pertence, o seu ser. E que foi uma experiência que pode ser enriquecimento, aprendizado. Respire fundo e vá imaginando que você vai ficando cada vez mais leve. Tão leve que é capaz de flutuar sobre os dias da sua vida, numa profunda aceitação de tudo, numa concordância com a vida como a vida é. Então respire fundo e vá voltando nesse sentimento de leveza, como se deixasse a mochila pesada da perda não aceita para trás. E aí você abre os olhos e retorna, trazendo a sua presença novamente. Eu agradeço muito a sua presença e que você possa usar esse exercício toda vez que alguma coisa vier na memória e ainda te incomodar, imaginando que você pode deixar passar como um filme e não mais se apegar a essa experiência. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.